Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Vander falando aqui com vocês. É uma satisfação recebê-los nessa nossa atividade da segunda semana do PET 1 do primeiro ano. Então, estarei explicando para vocês, através desse vídeo, como que vocês deverão realizar as atividades da segunda semana, tá bom? Então prestem bastante atenção, mantenham foco, para a gente conseguir ter um trabalho legal, certo? E não deixem a atividade atrasar, porque senão vocês vão começar a acumular muita coisa de diversos outros professores e no final vai virar aquela bola de neve com atividade atrasada para entregar, hein, pessoal? Então vamos manter o foco e tentar sempre enviar a atividade no horário da nossa aula. Certinho? Combinado? Então, se preparem, vamos lá, vamos explicar a atividade. Muito bem, pessoal, quando vocês abrirem a atividade, vocês já estarão nessa página aqui, ó. PET 1, semana 2, primeiro ano, 2021. Então, coloca o nome completo aqui para mim, certo? O e-mail de vocês, se tiver e-mail institucional, ele já vai estar aparecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui é a organização do professor, então vocês não precisam ficar lendo aqui, tá bom? Essa parte aqui é apenas para os alunos que estavam na Escola do Estado no ano passado, que estudaram com PET, que a gente viu no PET do nono ano. O último PET é as Global Goals. Então, para o pessoal que veio da prefeitura, isso aqui não vai adiantar muito. Quem estava no estado ano passado pode dar uma lida aqui, certo? Então vamos lá, o que você sabe sobre a luta das mulheres por direitos? Pense nisso antes de assistir este vídeo e começar nossa atividade. Em seguida, assista e aprenda um pouco sobre uma das mais importantes mulheres da história quando falamos em luta pelos direitos femininos. Então, vocês vão começar a atividade assistindo esse vídeo aqui, ó, que ele vai falar um pouquinho sobre a Berta Lutz, tá bom? Então assiste esse vídeo aqui, é bem curtinho, só para abrir um pouquinho a cabeça de vocês sobre o que a gente vai falar aqui, certo? Continuando. Leia com atenção. Então, como vimos, as mulheres sempre tiveram um papel importante na política, ciências e diversas áreas que revolucionaram a história do Brasil e do mundo. Que tal conhecer mais uma delas? Leia o texto abaixo sobre Berta Lutz, líder do movimento que conquistou o direito ao voto feminino do Brasil. Então é o seguinte, reparem que esse texto aqui está em inglês. Então, vocês precisam ler esse texto, mas é aquela leitura prática, sabe? Que vocês já conhecem. Você vai lendo sem ficar parando em palavrinhas que vocês não conhecem. Vai tentando ler e vai tentando entender pelo contexto, tá bom? Faz essa primeira leitura dessa forma. Vai passando, vai tentando entender, tá? Vai dando uma olhadinha e vai entendendo. Beleza? Em seguida, vocês vão se concentrar aqui, ó. Vocabulary. Leem essas palavrinhas aqui, ó. Tá? Dê uma lida nelas. Agora, você vai voltar para o texto. Só que dessa vez, você vai, com o significado dessas palavras aqui, você vai reler o texto. E agora você vai tentar entender o que você ainda não tinha conseguido entender na primeira leitura, após ter descoberto o que significam essas palavras aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Essa é a primeira atividade. Depois, o que vocês verem que ainda precisa, as palavrinhas que vocês verem que ainda precisa de tradução para vocês entenderem realmente isso aqui. Por exemplo, você estava lendo aqui e você não sabe o que significa a palavra. Vamos ver aqui, uma palavra mais difícil que não está no vocabulary. Pronto, franchise. Você não sabe o que significa, não está no vocabulary e você precisa entender ela para poder entender o contexto desse pedacinho aqui, ó. Certo? E o que você vai fazer? Você vai pesquisar o significado dessa palavra e vai tentar encaixar ela aqui no contexto. Tenta procurar pelo menos umas 5 novas palavrinhas para vocês encaixarem aqui no texto. 5 palavrinhas que vocês veem que, nossa, eu preciso entender isso aqui porque preciso saber o significado disso aqui porque eu ainda não entendi. Tá bom? Faz isso com pelo menos umas 5 palavrinhas. Essas palavrinhas novas que vocês procuraram aqui não está no vocabulary, vocês vão colocar aqui para mim, ó. Na atividade 1, tá bom? Continuando. Complete as frases abaixo com uma das palavras do vocabulary acima. Então olha só. Tá vendo a frase aqui? Tem uma lacuna nela. Qual dessas palavras aqui poderia preencher essa lacuna corretamente? Tenta fazer sem procurar a frase no texto. Se você procurar isso aqui, lá no texto você vai encontrar, claro. Mas tenta fazer só pelo contexto da frase aqui, ó. Você procura ela aqui no vocabulary e coloca ela aqui na frase.
A 2B, mesma coisa. Procura a palavrinha no vocabulary, coloca aqui na lacuna, tá bom? 2C, mesma coisa. 2D, mesma coisa, tá bom? E vai completando. Todas estão no vocabulary, certo? Continuando. 3. Você deverá reescrever as frases da atividade 2 em português, com suas palavras. Então você leu aqui, ó. Berta Lutz has graduated in biology at the... no que? University. O que isso significa em português? Com as minhas palavras. Põe aqui. Próxima frase. É a 2B. Você vai ler, né? Depois que completou, você vai colocar o que significa com suas palavras. E vai fazendo, ó. 2C, 2D. Vai completando. Vai lendo, né? E vai colocando a sua tradução aqui. Tá bom? Continuando. 4. Ainda a respeito do texto sobre a ativista Berta Lutz, converse com familiares e escreva um pequeno parágrafo, diálogo ou faça uma história em quadrinhos em inglês, contando sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. Depois, faça um vocabulary com as palavras-chave da sua representação. O artigo dessa atividade deverá ser enviado aqui em anexo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão conversar aí na casa de vocês com alguém ou com uma amiga na internet e tal sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. Vocês acham que... o que será que as pessoas vão falar pra vocês, hein? Alguns podem dizer até hoje que as mulheres não deveriam nem estar votando. Outros devem dizer que foi uma conquista muito importante. As opiniões vocês vão conseguir aí. Junta com a opinião de vocês, né? Escreve um parágrafo pra mim em inglês, pequeno. Ou faça um diálogo, faça uma história em quadrinhos, contando um pouquinho sobre isso, sobre a importância da conquista do direito ao voto feminino. Tá bom? Terminou a sua atividade, você precisa fazer um vocabulary dela. O que é isso? Abaixo, se você escrever um parágrafo, abaixo você vai colocar o vocabulary e algumas palavrinhas ali, palavras importantes que você destacou no seu parágrafo ali, tá? São as palavras-chave dele, tá bom? E coloca ali. Aí depois você vai enviar o arquivo aqui pra mim. Enviem utilizando o e-mail que vocês ganharam da escola, tá bom? E-mail institucional. E aí fica tudo registrado já na pasta de vocês da Secretaria de Educação, tá bom? Então utilizem o e-mail da escola para adicionar o arquivo aqui. Exceto quem ainda não tem e-mail da escola, né? Aí não tem o que fazer, tem que usar o e-mail que vocês tiverem aí. Legal, turminha? Bem simplesinho então. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos das mulheres, especificamente sobre a conquista do direito ao voto, né? Conhecer um pouquinho da Berta Lutz, praticar um pouquinho de vocabulary aqui com o texto, né? Aprender palavrinhas novas, fazer uma pesquisa de palavras novas que vocês não conhecem e depois fazer sua própria produção em inglês, usando a criatividade aí, certo? Diálogo, parágrafo, história em quadrinhos, o que vocês desejarem fazer aí, tá bom? Pode fazer até uma imagem legal, mostrando alguma coisa, alguma situação, desde que tenha escrita em inglês, tá? Para vocês poderem fazer o vocabulary depois. Legal? Então a atividade da semana 2 é essa aí, certo? Não deixem de praticar no robô de inglês, que é muito importante, para estar com a cabeça sempre fresca para as atividades. E lembro mais uma vez, não deixem atrasar a atividade, certo? Legal, pessoal? E caso vocês respondam e o formulário marque como errado, isso só quer dizer que ele só vai liberar a nota depois da revisão manual. Então por enquanto ele vai marcar errado mesmo, mas depois que eu fizer a revisão manual, ele libera a nota corretamente para vocês, tá certo? Então fica assim, um abraço, até mais.